Podemos começar a gravar, Patrícia? Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Recording is on. Thank you. Retomamos a sessão da tarde do dia 28 de abril de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Oliveira, José Adão Vitorino Júnior, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Lisiane Angelotti Meira. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos retomar a pauta no item 205, cuja recorrente é Plaslan, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, e relatoria do Dr. Marco Antônio. Por favor, Marco Antônio, a palavra é sua. Obrigado. A apreciação ocorrerá em conjunto com os itens 208, 209, 210 e 211. Por quê? Porque toda a discussão, toda a análise do crédito referente a ressarcimento de IPI está sendo feita nesse processo, com o final 2010-87. Então, o julgamento desse processo vai se aplicar aos demais processos, desses itens, 208 a 211, né? Até mesmo a pedido da recorrente. Esse pedido foi feito logo no início, no âmbito da DRJ, que realizou o julgamento em conjunto, e também foi solicitado isso no recurso voluntário. Só esse esclarecimento inicial aí, para começar. Então, esse processo, ele se refere a recurso voluntário apresentado contra acordo lá da DRJ Ribeirão Preto, né, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra a auto de infração de IPI, ano base 2006, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 674.703,87, aí incluídos juros de mora até outubro de 2010 e multa proporcional de ofício. Esse lançamento, ele decorre também do termo de verificação fiscal, né, em que a fiscalização fundamentou em razão do descumprimento das obrigações decorrentes da fruição de incentivo fiscal, esse artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, de janeiro a dezembro de 2006, argumentando que a empresa deu saída de produtos com suspensão do IPI sem ter as devidas declarações das empresas adquirentes de seus produtos, e que essas declarações fornecidas com antecedência pelos clientes são requisitos obrigatórios que condicionam a suspensão do imposto, sem a qual o IPI se torna exigível. Né? Também verificou outras irregularidades, né, que estão descritas logo abaixo aí no parágrafo seguinte. Letra A, notas fiscais de saídas em desacordo com o RIP 2002, como se tratassem de remessas para industrialização por encomenda, mas que na verdade são vendas de produtos que saíram por suspensão, conforme o artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, notas fiscais de saídas indevidamente canceladas, sem a descrição dos motivos que determinaram o cancelamento e referência do novo documento emitido, notas fiscais de saída indevidamente escrituradas como remessa de amostra grátis por não ser de diminuto valor comercial, falta de lançamento do imposto nas saídas do estabelecimento de produtos tributados, por ter se utilizado incorretamente do Instituto da Suspensão, previsto na Lei 10.637 de 2002. Em consequência, foi refeita a escrituração da contribuinte e as saídas tributadas a alíquota de 15%, e o saldo de devedores foram lançados no presente auto de infração. A recorrente apresentou impugnação, tem aí os argumentos, né, que estão enumerados aí de 1 até 18. É lógico que eu vou retomar essa argumentação aí no meu voto. Né. E tendo em vista as alegações da contribuinte quanto aos equívocos cometidos na apuração do crédito, né, o processo foi baixado em diligência para que o órgão de jurídico manifestasse a respeito e, caso necessário, refizesse a escrituração do livro de apuração do IPI e apuração de novos valores a serem considerados no lançamento. A fiscalização, então, procedeu essa diligência, ela foi bem detalhada, tem aqui o esclarecimento, que eu também vou abordar no voto, né?
E cientificada do resultado da diligência fiscal, a empresa argumentou, apresentou nova manifestação, trazendo novas argumentações, né, que estão aqui numeradas novamente, de 1 a 16. Então, no âmbito da DRJ, o lançamento foi julgado parcialmente improcedente, ou seja, a impugnação foi julgada procedente em parte, foi exonerada uma parte da autuação, e dessa parte aí, em litígio, a recorrente apresentou recurso voluntário, e que está detalhado aqui, eu coloquei estrutura, não coloquei aqui os argumentos, porque eles serão expostos logo a seguir. Então, o relatório é esse, senhora presidente. Estou esperando aqui para começar a votação. Por favor. Então, a admissibilidade, aqui o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos, razões pelas quais deve ser conhecido. Então, tem essa consideração inicial aqui, que o presente julgado será aplicado aos processos com os finais 2010-87, 2008-12, 2008-59, 2008-01 e 2007-08, consoante suas particularidades pelas razões a seguir expostas. Eu estou começando aqui a análise do tópico 3, pedidos preliminares, né? E o 3.1, pedido de reunião para julgamento das manifestações de inconformidade e dos lançamentos de ofício delas decorrentes. A recorrente, ela informa que tem diversos processos administrativos envolvendo lançamento e análise de decomp transmitidas sobre a mesma matéria, a saber, a justeza ou não do creditamento de IPI utilizado mediante compensação. Em face disso, e para que não se corra o risco de decisões conflitantes em relação à mesmíssima situação fática jurídica, a recorrente solicita o julgamento dos processos de forma reunida, tendo em vista que tanto as autuações quanto as defesas muitas vezes se repetem, e também, em assim agindo, a autoridade julgadora estará economizando tempo e a contribuinte estará sendo agraciada com a segurança jurídica de ver a situação definitivamente resolvida. Então, eu aprecio essa parte, né? O processo administrativo fiscal com final 2010-87, esse que está em julgamento, envolve auto de infração de IPI, relativo ao ano 2006, no bojo do qual foram tratadas todas as discussões acerca do crédito pleiteado pela contribuinte dos correspondentes PERDECOMPs. Portanto, em relação ao ano 2006, temos os seguintes conjuntos de processos. Eu estou enumerando aqui os processos que estão aí destacados nos itens da pauta, 205, 208, lá, 211, né? E no âmbito da DRJ, houve julgamento em conjunto dos processos, como pode ser observado nos seguintes trechos da decisão recorrida. Aqui tem alguns trechos aqui que a DRJ deixa bem claro isso, que o julgamento está sendo em conjunto. Dessa forma, considerando que os referidos processos encontram-se todos distribuídos a este relator, a fim de atender aos princípios da economicidade e celeridade processual, bem como permitir a facilitação e unificação do julgamento, a apreciação dos referidos feitos será feita em conjunto. Ainda assim, como fez a DRJ, o presente julgamento será estendido a todos os processos de ressarcimento do ano 2006, que terão como fundamento o aqui decidido. Vou passar agora para o tópico 3.2, a coisa julgada, a revisão do posicionamento do fisco em favor do contribuinte em operações posteriores àquelas objeto da presente manifestação. A recorrente afirma que nos PERDECOMPs posteriores ao período fiscalizado, continuou a se creditar do IPI na forma e no modo que sempre o fez, e para sua satisfação, diferentemente do que o senhor auditor fiscal entendeu neste procedimento, a Receita Federal passou a entender a sistemática utilizada na empresa, acatando os créditos de IPI na forma e no modo apurado pela recorrente. Diz que junto ao recurso, a título de exemplo, cópia das comunicações expedidas pela Receita Federal em Itajaí, relativas ao quarto trimestre de 2007, primeiro trimestre de 2008, segundo trimestre de 2008, de lavra da auditora fiscal Rita de Cássia Polar, chefe da SARAC, que entendeu pelo deferimento total do pedido com homologação da compensação e intimação para a compensação de ofício. Então, uma vez aprovado pela Receita Federal o seu procedimento em operações idênticas e posteriores ao período fiscalizado, resta confirmado o creditamento de IPI defendido nestes autos. A minha apreciação. Quanto a esta alegação, eu corroboro com as conclusões da DRJ, expostas no trecho seguinte da decisão de piso. A contribuinte não, na decisão da DRJ, assim exposto, a contribuinte não trouxe aos autos nenhuma prova a respeito. Em pesquisa efetuada nos sistemas da Receita, não se verificou qualquer mudança de entendimento ou posicionamento diverso do adotado pelo fisco ou por esta turma de julgamento. Então, passando agora as minhas palavras, né? Portanto, resta claro que o deferimento de uma compensação eletrônica não permite validar o procedimento da empresa,
pois trata-se de malha eletrônica que não esgota a conformidade do procedimento adotado pela contribuinte com a legislação tributária, nem inibe a empresa de submeter auditoria fiscal, na qual podem ser apuradas as diferenças a pagar. Nada a ser provido neste tópico. Passando agora ao mérito. Então, essas são as preliminares, senhora presidente. Eu quero saber se eu posso partir agora para o mérito. Posso partir para o mérito? Sim, por favor. Tá. Então, o mérito começa com a prescrição. Né? A recorrente argumenta que foi notificada do procedimento somente em agosto de 2010. Assim, todos os lançamentos anteriores a esta data padecem da inércia do fisco, impondo decretação da prescrição, que tem como primeira finalidade a paz social, ou seja, existindo conflito, este não pode durar por tempo indeterminado, devendo ser estabelecido prazo para que o titular do polo ativo da relação jurídica possa ajuizar a ação para exigir do devedor o cumprimento da obrigação, com vistas à estabilidade do conflito. Ainda assevera que o artigo 156.5 do CTN dispõe expressamente que a prescrição fulmina a existência do crédito tributário, inexistindo assim relação jurídica de direito material entre devedor e credor após o decurso do prazo prescricional. Eu aprecio. Antes do lançamento fiscal, não se fala em prescrição, mas sim em decadência, visto inexistir até então crédito constituído. Tá? Portanto, só há que se falar em prescrição após a constituição do crédito tributário pelo lançamento fiscal, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do CTN. No entanto, para que ocorra a prescrição, é necessário que a ação para a cobrança do crédito extrapole 5 anos contada da data da sua constituição definitiva, de acordo com o artigo 174 do CTN. No caso destes autos, a ciência do lançamento, por intermédio do qual foi constituído o crédito tributário em litígio, ocorreu em 10/11/2010 e, posteriormente, em 8/12/2010, a contribuinte apresentou impugnação, instaurando o litígio administrativo submetido ao rito do PAF, que nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, desde 8/12/2010, o crédito tributário encontra-se com exigibilidade suspensa, logo inexistindo fluência de prazo prescricional, sem razões a recorrente a suscitar prescrição. Ademais, ainda que a argumentação da recorrente se relacionasse à decadência, isso daqui eu estou acrescentando, tá? Não está na argumentação dela, igualmente não estaria configurada essa ocorrência, conforme a análise a seguir. A regra da contagem do prazo decadenciário do tributo sujeito a lançamento por homologação é a constante do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ou seja, 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, desde que não seja caso de dolo, fraude, simulação e exista pagamento antecipado do tributo, pois inexistindo pagamento antecipado, a regra é alterada para aquela constante do 1731 desse código, a saber, 5 anos contados do primeiro dia desse seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ressalte-se que, especificamente em relação ao IPI, há um regramento peculiar, o artigo 124 do RIP 2002, que considera pagamento para fim de legislação do IPI a existência de créditos escriturais do IPI, conforme a seguir. Eu estou citando esse dispositivo, né? Então, as planilhas juntadas aos autos pelo fisco, a folha 3787, que dão suporte aos valores lançados, resultante da análise dos livros do IPI no ano calendário 2006, né? Do primeiro, segundo, terceiro, eu estou citando, em cada um desses temas eu cito aqui as páginas correspondentes do livro de registro de apuração do IPI. Né? Prova a existência de créditos escriturais do IPI para todo o período do lançamento. Portanto, como houve antecipação do pagamento representado pela existência de créditos escriturais reconhecidos pela fiscalização, e não se tratar de dolo, fraude e simulação, deve-se reconhecer o prazo decadencial de 5 anos contado da ocorrência do fato gerador, conforme 150, parágrafo 4 do CTN. Tendo o lançamento sido efetuado em 10 de novembro de 2010, a Fazenda Pública somente poderia lançar crédito de fatos geradores de 30 de 11 de 2006 em diante. Logo, não há se reconhecer a decadência no presente caso, em razão do lançamento de observar essa condição. Por fim, a mero título de informação complementar, como o lançamento se reporta ao ano de 2006, sua ciência ocorreu em 10 de novembro de 2010, não há que se falar em decadência, quer pela inteligência do artigo 150, parágrafo 4, quer pela do artigo 173, inciso 1, ambos do CTN. Em suma, 6 razões a recorrente neste tópico. Essa aqui, na verdade, seria uma preliminar, mas como veio
como mérito, eu também coloquei como mérito. Vou passar agora para o tópico seguinte, é o 4.2, intitulado sobre a suspensão, limites à responsabilidade perante o fisco e temporalidade das declarações. No tópico sobre a suspensão, a recorrente aduz que a suspensão do tributo decorre de lei, sendo a regulamentação do mecanismo de seu controle pela norma infralegal, esta não pode restringir ou impedir que se faça a compensação, como se fez no caso. Ressalta que em todas as notas fiscais ficou destacado no campo dados adicionais que quando saíram com suspensão do DPI, conforme MP 66, artigo 21, parágrafo 6, de 29 de agosto de 2002. Instrumento normativo posteriormente convertido na Lei 10.637 de 2002. Argumenta que todas as exigências legais materiais foram atendidas. A empresa que adquiriu as embalagens estão em conformidade com o descritivo previsto na legislação regente, tem sua atividade preponderante de acordo com o exigido, comercializa os produtos mencionados e as notas fiscais emitidas pela recorrente foram preenchidas em plena conformidade com a exigência legal. Destaca que a fiscalização, em momento algum, desmentiu ou questionou a exatidão das informações prestadas. Apenas recusou tais informações, declarações apresentadas pelos adquirentes, porque a seu juízo não atendia as exigências formais para a suspensão, que a suspensão exigia. Entende que fora as irregularidades nas informações prestadas pelos adquirentes, a operação merece a suspensão ou atender a todos os requisitos materiais. E ela coloca aqui esses requisitos. Aí, no tópico limite de responsabilidade perante o fisco, ela defende que a suspensão do imposto encontra se lastreada em declaração dos adquirentes, em estrita observância à legislação pertinente. Dessa forma, caso as informações ali contidas sejam incorretas, não pode ser responsabilizada por erros que não cometeu e sobre os quais não tem qualquer ingerência, cabendo ao fisco de diligenciar e averiguar a exatidão das declarações prestadas e cobrar dos responsáveis das informações, na medida das respectivas responsabilidades. Acrescenta que parte das correções mencionadas no relatório de fiscalização somente foram introduzidas na legislação tributária após a ocorrência das referidas compensações. Logo, não se pode exigir que uma declaração daquela época venha preencher todas as exigências legais da atual regulamentação que ainda não existia. Reitera que a responsabilidade pela falta de declaração deve recair sobre aquele que teve suspenso IPI, no caso, a empresa que adquiriu as embalagens da Plaislan, e não sobre esta, conforme artigo 17, parágrafo 3º da IN 296/2003. E, em relação a esse tópico, temporalidade das declarações, ela argumenta que a IN 296/2003 não determina quando deverão ser lavradas as referidas declarações, nem que tais declarações sejam anteriores à compensação, não havendo qualquer previsão de que as declarações deveriam ser oferecidas com antecedência pelos adquirentes dos produtos. E mesmo que assim não fosse, a extemporaneidade das declarações não a obrigaria ao pagamento do imposto, uma vez que a preexistência das declarações não é condição para a sua suspensão, desde que não há amparo legal para esse entendimento. Então, ela afirma que a suspensão refere-se à obrigação tributária principal, consubstanciada no pagamento ou não do tributo devido. Já a obrigatoriedade de terceiro de prestar as declarações mencionadas são obrigações acessórias, que não se confundem com aquela e nem são fato gerador do imposto. Em síntese, argumenta que não há previsão legal que defina a data de emissão de tais declarações. E mesmo que existisse a estipulação de tal momento, não haveria impedimento para o uso de créditos advindos da suspensão. Então, passa aqui a minha análise. A questão da suspensão do IPI nas operações em comento e necessidade de atendimento aos requisitos formais para essa suspensão, tanto por parte do vendedor quanto por parte do adquirente, foram objeto de minuciosa análise pela DRJ, que assim se pronunciou a respeito. Aqui tem a análise da DRJ, que ela começa aqui prescrevendo diversos dispositivos a respeito dessa questão. E um deles é esse aqui, o artigo 29 da Lei 10.637, é o parágrafo 7º, inciso 2, em que o adquirente deve declarar ao vendedor de forma expressa, sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos. Aí a DRJ passa a citar a normatização a respeito desses dispositivos, que é a Instituição Normativa 235 de 2002, que foi revogada pela Instituição Normativa 296 de 2003, alterada pela 429 de 2004, que expuseram sobre o regime da suspensão do IPI relativo ao caso concreto. Está transcrevendo, tá?
Eu destaquei uma parte aqui para ler, para ficar bem claro como é que foi a análise da DRJ. Depreende-se pelos dispositivos legais acima, eu estou no final da página 16, tá? Prescrito que a suspensão do imposto é requisito de qualidade do adquirente do insumo, e não do produtor. Assim, o produto em análise só pode sair do estabelecimento do produtor com suspensão do DPI quando remetido ao cliente que atender todas as condições expostas na legislação. Portanto, para sair com suspensão, o produtor deve necessariamente saber de antemão se seus clientes enquadram-se nas regras e condições que regulam a suspensão, ou seja, se industrializa os produtos classificados nesses capítulos aqui da TIP, se as operações de venda desses produtos atingiram no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição mais de 60% da receita bruta total do mesmo período, se são optantes do Simples, né, e se vão usar seus produtos como insumo na industrialização. E como essas empresas fornecedoras poderiam adquirir esta informação, já que é requisito prévio para saída com suspensão do imposto? A resposta está na própria legislação, né, na Lei 10.637 de 2002, o parágrafo 7º, ou seja, pelas informações dadas pelos clientes que atendem os requisitos da lei. Caso contrário, como poderia a empresa dar saída a seus produtos com suspensão? Como saber se seu cliente é indústria, que produz produtos dos capítulos mencionados, que apura com a venda destes produtos, mais de 60% de sua receita, e que o produto que vende será utilizado como insumo desse produto? Como se vê, trata-se de benefício fiscal pelo qual deve-se respeitar rigorosamente o que a lei dispõe, ou seja, para que o produto saia com suspensão do IPI, os adquirentes deverão declarar ao vendedor de forma expressa sobre as penas da lei que atendem a todos os requisitos estabelecidos pela legislação. Caso contrário, o tributo é imediatamente exigível. Verificada as saídas com suspensão, foi solicitado pelo fisco que a contribuinte apresentasse as declarações das empresas adquirentes, com a informação de que atende à legislação em referência ou justificativas do porquê não houve cálculo ou destaque de IPI. A empresa não apresentou qualquer justificativa ou documentos. Ora, como pode a empresa vender seus produtos com suspensão do imposto se não sabe se a empresa que compra está beneficiada pela lei? Como sabe se seus clientes produzem os produtos elencados na legislação, se os insumos que vende são aplicados nesses produtos? Ou se no ano calendário anterior da aquisição, os adquirentes, seus clientes, oferiram pela venda desses produtos 60% de sua receita bruta, sem que estes lhe tenham fornecido a declaração de que exige a lei? Tais declarações são requisitos necessários para se proceder às saídas com suspensão. Não cumprida essa exigência, os produtos devem sair com destaque do imposto. Então, ao contrário do que sustenta o repugnante, a declaração fornecida com antecedência pelo adquirente dos produtos é requisito obrigatório que condiciona a suspensão. Sem a satisfação prévia desse requisito, o IPI se torna imediatamente exigível, né? Como se verifica na leitura do artigo 39 e 40 do RIP 2002, a seguir transcrito. Aí tem a transcrição aqui. Aí tem mais alguns esclarecimentos da DRJ. Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos acima, a suspensão do imposto e seu aproveitamento estão condicionados à apresentação de declarações dos adquirentes dos produtos de que estes atendem a todos os requisitos estabelecidos naqueles diplomas legais. Neles constam expressamente que sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem destinados a estabelecimentos que se dediquem preponderantemente à elaboração de produtos classificados nos capítulos enumerados, cujos adquirentes atendam ao disposto no inciso 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, e no artigo 16, parágrafos 1º e 3º da IN 235 de 2002, citados e transcritos anteriormente. Também, segundo o conteúdo daqueles dispositivos legais, as declarações devem ser apresentadas antes da saída dos produtos do estabelecimento industrial. Portanto, depende-se dos dispositivos citados que não há amparo legal para a implementação da suspensão sob condição resolutiva. A suspensão se dá no momento da saída dos produtos do estabelecimento industrial, momento no qual as condições para a sua implementação já devem estar atendidas. Sendo assim, entendo que as declarações dos adquirentes são requisitos formais exigidos pela legislação para exercício do direito de suspensão e não mera obrigação acessória. Agora eu vou aqui passar as minhas palavras, né? Como visto, ao contrário do que entende a recorrente, não foram cumpridas todas as exigências normativas para a suspensão efetuada, visto que a apresentação das declarações dos adquirentes representa requisito formal exigido pela legislação para o exercício do direito a referir à suspensão, e não mera obrigação acessória, consoante artigo 29 da Lei 10.637 de 2002.
Igualmente improcedente a argumentação de inexistência de previsão legal para a exigência prévia das declarações, pois o não cumprimento de tal requisito prévio para a saída com suspensão tornaria inócua a finalidade da norma correspondente. Isso porque, como bem explicitado pela DRJ, como poderia a empresa dar saída a seus produtos com suspensão, como saber se seu cliente é indústria, que produz produtos dos capítulos mencionados, que apura com a venda destes produtos mais de 60% de sua receita, e que o produto que vende será utilizado como insumo deste produto. Como se vê, a declaração prévia dos adquirentes representa requisito obrigatório que condiciona a suspensão. E quanto à alegação de que caberia aos adquirentes dos produtos a responsabilidade perante o fisco pela ausência de tais informações, entendo que o artigo 41 do RIP 2002 é bem explícito ao capitular a responsabilidade ao remetente do produto, conforme a seguir. Eu estou aí colocando o dispositivo do RIP, que quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionar a suspensão, o imposto torna-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse. A hipótese em que a responsabilização recairia ao adquirente seria se, após a aquisição dos produtos com a mencionada suspensão, fosse-lhes dada a destinação diversa da exigida pela norma, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo. Aí eu estou colocando aqui esse parágrafo único. Esse mesmo entendimento foi reproduzido no RIP 2010, conforme a seguir. Eu estou reproduzindo aqui também o artigo 42 do RIP 2010, que está no mesmo sentido. Portanto, tem procedência as argumentações desta parte do recurso voluntário. Então, esse tópico aí está encerrado. Eu vou partir para o tópico 4.3, sobre a alegação da interpretação literal. A recorrente esclarece que o senhor editor fiscal fez uso do dispositivo no artigo 111 do CTN acerca da obrigatoriedade de interpretação literal para legitimar a não aceitação de crédito legitimamente aferidos e justificar tal opção em supostos erros nas declarações prestadas. Por outro lado, entende a recorrente que não se deve lançar mão isoladamente da técnica de interpretação literal, sob pena de não se apreender o verdadeiro conteúdo na norma, conforme a doutrina que colaciona. Ao fim, conclui que nem mesmo em uma interpretação literal se chega à conclusão de que as declarações prestadas anteriormente esvaziam a não cumulatividade do IPI, impedem a suspensão e desautorizam a compensação dos tributos. A minha apreciação aqui, os trechos do termo de verificação em que o assunto aparece são os a seguir. Descumprimento do artigo 29 da Lei 10.637, a fiscalização aqui transcreve esse artigo 111 do CTN, das notas fiscais de saírem devidamente canceladas, também essa transcrição, e das notas fiscais não escrituradas. A autoridade fiscal coloca também isso. De acordo com o produzido acima, o artigo 111 foi citado pela autoridade fiscal na apreciação tanto dos requisitos formais para a suspensão do tributo, quanto na apreciação de situações envolvendo emissão e controle de notas fiscais, o que se encontra em plena consonância com o disposto no artigo 111, incisos 1 e 3 do CTN, uma vez que a determinação deste dispositivo exige a forma como a interpretação da legislação deve ser feita, literalmente. Acrescenta, ademais, que a legislação citada pelo fisco é expressa e clara no sentido de suas determinações, inexistindo margem para ampliação em favor da recorrente de sentidos outros, ocultos da norma, que não aqueles explicitamente expostos em seus termos. Portanto, carece razões a recorrente neste tópico. Agora, eu vou partir para o tópico 4.4, da litispendência. Neste tópico, a recorrente esclarece que toda a discussão exposta nos tópicos seguintes foi objeto de manifestação de inconformidade em face do despacho decisório que entendeu por não homologar os PDCOMPs do ano 2006. Dessa forma, para que não haja decisões conflitantes, entende que se deve aguardar a definição daquelas defesas ou, alternativamente, que o mesmo julgador proceda à avocação de todas elas para uma decisão definitiva e equânime. Então, eu estou esclarecendo aqui, como já esclarecido no tópico 3.1 deste voto, a apreciação dos feitos mencionados pela recorrente será feita em conjunto perante este colegiado, de forma que, assim como fez a DJ, o presente julgamento será estendido a todos os processos de ressarcimento do ano 2006, qual terão como fundamento o aqui decidido. Então, não tem qualquer prejuízo aqui nessa parte. Aí, agora o tópico 4.5, intitulado das notas fiscais de saídas não escrituradas, das notas fiscais canceladas por erro no preenchimento. A recorrente explana que o auditor fiscal teria apurado excessiva quantidade de notas fiscais não escrituradas nos livros competentes, conforme exigido pela legislação de regência, e que a falta de escrituração dessas notas
importaria na idoneidade da documentação a servir de defesa da contribuinte, como se observa no item das notas fiscais de saída não escrituradas do termo de verificação fiscal. No entanto, a recorrente contesta essa apuração ao argumento de que, diferentemente do que foi afirmado, as notas fiscais constam sim nos livros contábeis da empresa e foram devidamente apresentados quando do procedimento de fiscalização. Para justificar seu argumento, a recorrente afirma ter carreado novamente ao recurso outra via impressa do livro de saída, onde facilmente se verifica que as notas referidas pelo senhor auditor fiscal estão expressamente mencionadas, não havendo qualquer mácula ou dúvida em relação à sua documentação. No que diz respeito ao tópico notas fiscais canceladas por erro no preenchimento, a recorrente afirma que a autoridade fiscal, alegando que não foram observados os procedimentos legais para o cancelamento, nem explicitadas as razões para o cancelamento das notas relacionadas, inclui essas notas na base de cálculo do tributo. No entanto, argumenta que mesmo que se tenha havido erro no preenchimento da nota fiscal e ou que não conste a devida justificativa para a anulação dela, não merece ser objeto de tributação notas que efetivamente não correspondam a uma operação tributada pelo IPI. Eis que as notas canceladas foram substituídas por outras com o mesmo valor, ou seja, a simples replicação do que constava na nota cancelada. Apresenta a planilha com base na planilha do senhor auditor fiscal, em que entende demonstrada nota por nota as substituições das primeiras notas. Eu estou dizendo aqui que, em cumprimento à diligência fiscal, requisitada pela DJ, houve um pronunciamento da unidade de origem para esta argumentação, apresentada inicialmente na impugnação, conforme trechos seguintes do relatório fiscal de diligência. Eu estou aqui colacionando, a DJ ficou em dúvida em relação a essa argumentação e pediu diligência à unidade de origem. A unidade de origem apreciou todo esse tópico, E eu estou pulando aqui, tá? Eu não vou ler toda essa parte não, porque eu vou esclarecer mais à frente. Estou lá na página 27 agora. Apresenta-se bastante elucidativo o resultado da diligência quanto aos esclarecimentos destes pontos do recurso voluntário. Estou esclarecido que a autoridade fiscal relatou no termo de verificação fiscal não exatamente o fato de haver excessivas quantidades de notas fiscais não escrituradas nos livros de competência, mas sim sobre o tópico das notas fiscais indevidamente canceladas, o fato de haver dezenas de notas fiscais de saída indevidamente canceladas em desacordo com a legislação, sem, contudo, tributá-las na apuração do IPI. Portanto, de acordo com os referidos esclarecimentos, não houve tributação sobre as notas canceladas e posteriormente substituídas, ao contrário do que alega a recorrente, de forma que restaram dispensáveis as argumentações postas nesses tópicos. Assim, nada se provida nesta parte do recurso voluntário. Em síntese, isso aqui é improcedente, não houve tributação sobre essa parte aqui alegada pela recorrente. Isso foi esclarecido na diligência. Agora eu vou partir aqui para o tópico 4.6, em que a lide aqui se relaciona a alguns CFOPs. Dos problemas das CFOPs 5949 e 6949. Esse tópico do recurso voluntário é reproduzido do que consta na impugnação e serviu para introduzir resignação da recorrente quanto à constatação da autoridade fiscal de que teria observado uma quantidade substancial de notas fiscais de saída escrituradas sobre os CFOPs 5949 e 6949, outras saídas, em desacordo com a legislação. Esclarece a recorrente que, de fato, houve operações sem a devida indicação do CFOP correto, e que em nenhum dos casos levantados pelo senhor auditor fiscal tratava-se de operações tributáveis pelo IPI. Diz que houve erro no departamento de faturamento da empresa por desconhecimento da nova legislação em relação à correta indicação do CFOP das seguintes operações de saídas. Aqui ela está elencando essas operações. Remessa para industrialização, retorno de mercadorias recebidas para conserto, remessa de bonificação, etc. Alega que cada uma dessas operações deveria ter recebido a correta indicação do CFOP, o que não foi feito. Mas mesmo que fosse, não estaríamos diante de operações passíveis de tributação de IPI. Eis que o erro da empresa não justifica o lançamento também errado do fisco, à medida que lhe foi disponibilizado todas as notas, livros e relatórios internos da empresa que demonstram cabalmente não se tratar de operações sujeitas ao IPI. Encerra este tópico com o argumento de que, identificados os erros no preenchimento das notas, mais uma vez, estamos diante de descumprimento de obrigações acessórias, que pode ser objeto da correlata reprimenda, mas que não se confunde com a imposição de tributos sabidamente indevidos. Nem apreciação.
Na fase impugnatória, essa argumentação da recorrente foi alvo de solicitação de diligência à unidade de origem por parte da DRJ, por meio da resolução 1546, de 2011, nos seguintes termos. Se manifeste por meio de despacho fundamental quanto às delegações referentes saídas desoneradas do IPI decorrente dos equívocos assumidos pela empresa, ou seja, se as saídas com CFOP 5949-6949 refere-se a saídas não tributadas pelo imposto. Em atendimento ao questionamento da DRJ, a unidade de origem elaborou o relatório de diligência fiscal e especificamente, em análise desse item, concluiu que mesmo que se desconsidere os erros de escrituração, em outras palavras, mesmo que a contribuinte tivesse se utilizado dos CFOPs corretos, haveria tributação sobre as correspondentes operações, sendo devido ao IPI, conforme trechos a seguir. Aqui eu estou colocando aqui a resposta da fiscalização. Deixa eu verificar aqui. Eu vou ter que ler alguma parte aqui para poder deixar bem claro esse tópico. Tá? A fiscalização, ela começa dizendo que foram extraídas dos livros de registro de saída, por meio de buscas eletrônicas, todas as saídas escrituradas pela interessada sob o CFOP 5949-6949. Aí ela fez uma relação trimestre por trimestre, cada nota fiscal inclusa nesses CFOPs, com respectivo fundamento acerca dos lançamentos feitos, lendo como base de cálculo do IPI seus valores nominais. Tais lançamentos foram feitos abstraindo-se do fato alegado pela interessada de que ela se equivocou ao utilizar esses CFOPs. Em outras palavras, se a interessada tivesse utilizado os CFOPs corretos para a natureza das operações, nas quais equivocadamente utilizou-se desses CFOPs, haveria igualmente o lançamento na mesma quantidade de valores. Nada mudaria a esse respeito. Aí aqui ela está analisando uma nota por nota. Eu não sei se vocês querem que eu leia isso aqui, porque é muita notinha. Se quiserem, eu posso passar e partir para a minha conclusão. Eu analisei cada uma delas, aí vai ficar um pouquinho cansativo. Se quiserem, eu posso partir para a leitura aqui. Eu posso colocar em relação ao primeiro trimestre aqui, se vocês acharem adequado, e depois a coisa se repete no trimestre seguinte. Então, o primeiro trimestre... Por mim, pode ir para a conclusão já. Eu acho que vai ficar um pouco cansativo aqui, e tá no volta, se quiserem ver aqui, eu posso restringir aqui a análise do primeiro trimestre. CFOP 5949, escriturado as folhas 121 deste processo. No seu anexo, aí fala que o anexo, esse processo é bem extenso, O destinatário do insumo ali descrito é a pessoa jurídica de nome Sacoplast, aí o CNPJ. O valor da base de cálculo dessa nota fiscal é 9726, equivalente a R$336. Essa nota fiscal encontra-se, aí está falando de onde foi o volume, onde foi o anexo, a observação no canto esquerdo, retorno de mercadoria referente a empréstimo no corpo. Aí fala aqui, branco, nobre, laminação, tem o produto. Aí aqui a transcrição do regulamento do IPI, a saída de produto de estabelecimento industrial que parada industrial. Fato gerador do imposto. Imposto é devido, sejam quais forem as finalidades, o que se destine o produto ou título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do estabelecimento do produtor. Como o produto em questão era tributado a alíquota positiva em 2006, não constando da lista de exceção de que trata o artigo 37 do RIP 2002, não se inserindo nos casos de suspensão do imposto de que trata o artigo 42 do RIP 2002, não sendo imune ou isento, tornou-se imposto tributável de acordo com o disposto no artigo 34 e 38.2 do RIP 2002. Para que se possa obter uma visão mais específica acerca do tratamento dado à matéria, devolução, retorno dos produtos pelo regulamento do IPI, transcrevemos abaixo os procedimentos previstos no artigo 193, 167 e 169 do RIP 2002, que estabelece a regra para o direito ao crédito do IPI facultativo por parte da pessoa jurídica destinatária da remessa, condicionando a emissão obrigatória de nota fiscal de saída, no caso a Plaislan, que deve incluir todos os parâmetros elencados no artigo 169.1, abaixo transcrito. Aqui a transcrição, ressalta-se que não foi encontrado o estorno do imposto, Aí as folhas 67 e 75 do volume A1V1, correspondente à escrituração do fiscal do livro registro de entradas do IPI. Tampouco há qualquer menção a estorno na planilha encaminhada pela Plaislan, exposta em intimação. Então, aqui fala da anulação do crédito. Aí ele analisa aqui a CFOP, nota por nota, por isso que ficou extenso. Uma por uma. Mas espera aí que para mim pagou todo mundo. Tá todo mundo aí? Eu tô vendo vocês, mas não tô vendo o presidente. Ela Eu tô aqui. Cinza. Ela tá cinza aqui. Só não vejo a doutora Lisiane. Eu acho que a Lisiane caiu, Marco.
Tá bom, eu vou ver aqui em que parte, até que parte ela acompanhou. Eu estou aqui na folha 29. Ela acabou de cair. Acabou de cair. Eu vi aqui piscando aí. Precisa dar uma trava aí até ela voltar. Aguardar aqui a doutora Lisiane, então. Eu vou só ligar a luz aqui, tá? 1 minuto. Será que é melhor tentar expulsar ela? Acho melhor tentar falar com ela. Ela está reiniciando a máquina, travou o computador. Ela mandou mensagem aí para você? Encaminhou sim, ela informou que a máquina dela travou e que ela está reiniciando. Tentei ligar para ela, não atendeu. Cara, tinha uma notícia aqui de que os embargos vão ser julgados amanhã naquele processo do ICMS na base do PIS/COFINS. Rapaz. Pelo menos é o que está marcado, né? Pelo menos é o que está marcado, né? Não sei se vai, né? Só para lembrar que está sendo gravado, tá? Mesmo. Essa gozação do teu sotaque rendeu, hein, cara? Lembra? Pegou lá na turma do Walker, todo mundo te gozava com o sotaque. E pior que você não é paulista do interior, né? Você é paulista da capital, né? Eu acho que o Ari tem mais sotaque do que eu. Oi, gente, voltei. Eu escutei até onde o Marco Antônio falou que ia passar para as conclusões. Tá certo, então. Eu comecei a ler, doutora, uma parte aí do resultado da diligência fiscal, em que a diligência fiscal, o que ela fez? Ela foi lá nesse CFOPs, 5949 e 6949, puxou todas as notas e analisou nota por nota, trimestre por trimestre, e chegou à conclusão de que todas as operações seriam tributadas. A conclusão é simplesmente essa. Então, eu estou lá na página 33, eu vou partir direto para lá. Eu comecei a lendo, apenas a título de exemplo, uma parte da análise fiscal, mas eu acho que não vale a pena, senão vai ficar muito cansativo. Aqui é mais citação de legislação e coisa bem técnica mesmo. Então, na folha 33, de acordo com a análise fiscal exposta acima, feita em todas as notas, em que houve a utilização dos CFOPs 5949 e 6949, no ano calendário 2006, todas as respectivas operações de saídas escrituradas pela recorrente nesses CFOPs
independentemente de erro cometido em sua utilização pela recorrente, são operações sujeitas ao lançamento do IPI. Nesse mesmo sentido, caminhou a decisão recorrida conforme trecho seguinte, ó. As alegações motivaram diligência e a resposta, o físico informou que, mesmo que se exclua, não se levem em consideração os erros de escrituração, o imposto seria devido, pois as devoluções de mercadorias devem sair com destaque de IPI, ou seja, as amostras para testes, remessas em bonificações, doações, bens, também são tributados pelo imposto, não havendo qualquer exceção para os casos analisados. Então, improcedente a argumentação deste tópico. Agora, iniciar o tópico 4.7, remessa de amostras grátis. A recorrente argumenta que essas operações ocorreram quando o cliente encomenda primeiramente uma amostra antes de fazer o pedido. Faz-se nesse primeiro momento a remessa de uma bobina para teste, sem incidência do IPI e sem qualquer tipo de cobrança, por se tratar de amostra grátis. Depois, quando o negócio é fechado, faz-se a impressão e a cobrança dos produtos vendidos, pois somente neste momento caracteriza-se a operação mercantil. Minha apreciação. Esta argumentação também constou da impugnação que inaugurou a lide administrativa. Vou concordar com os fundamentos da DJ, eu adoto como razão de decidir essa parte da contenda. Então, aqui, ó, a empresa, ela faz essa alegação, e quanto ao tema, assim dispõe a Lei 4.502 de 1964, no artigo 7º, inciso 4, inciso 5, aliás. São isentos do imposto, aí fala aqui as condições relacionadas à amostra de produtos para distribuição gratuita. Então, aqui a DRJ fala, vemos, pois, que não se tributam as amostras que se destinam à distribuição gratuita de diminuto ou nenhum valor comercial em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade. Fica evidente, portanto, que as amostras descritas nas notas fiscais servem para teste, ou seja, para ver se o cliente gosta ou não do produto. E embora possa ser a título gratuito, não se coaduna com o conceito legal acima especificado, pois não se destinam à distribuição, já que somente o cliente é que a recebe, não é de diminuto valor, como fica caracterizado pelo valor das notas fiscais, e não foi enviada em quantidade necessária para dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade, além de possuir as mesmas características do produto vendido, tamanho e forma de dizeres, portanto, correta tributação. Por fim, ressalto que foi, no mesmo sentido, a análise fiscal em diligência quanto às condições para isenção do imposto nas operações envolvendo a amostra grátis, conforme visto no tópico precedente deste voto. Condições essas não atendidas no caso destes autos, portanto, sem razões a recorrente também neste tópico. Então, agora, eu vou partir para o tópico 5, demais alegações de mérito. Tá? O que eu estou esclarecendo aqui nesse tópico? Porque, como está sendo analisado em conjunto, né, a recorrente, ela apresenta o recurso voluntário em todos os processos, né? Apresentou nesse e no de ressarcimento. E eu percebi que há uma diferença, né, nesses tópicos. Eu coloquei aqui em vermelho, não sei se para vocês tem em vermelho aí, né, do recurso voluntário. Tem os tópicos adicionais nos recursos voluntários de ressarcimento que não estão aqui. Quando começou a lide no de ressarcimento, foi mais sintético. Aqui foi mais longo. Aí, no recurso voluntário aqui foi mais sintético, lá foi mais longo. Como eles estão sendo apreciados em conjunto para evitar qualquer cerceamento de defesa, para evitar omissão, eu estou aglutinando tudo aqui e agora eu vou passar a apreciar esses tópicos adicionais que estão lá no recurso voluntário de ressarcimento, para poder aplicar a decisão a eles. Então, portanto, para que o presente julgado abarque completamente a questão, passaria a tratar também dessa parte complementar. A não incidência, a não cumulatividade do IPI, é o 5.1. Neste tópico, a recorrente transcreve dispositivos atinentes à não cumulatividade do IPI, cita dispositivos legais, constitucionais, do CTN e lições doutrinárias sobre a relação jurídica obrigacional. Apenas fez isso, não pediu nada, não está contestando nada, tá? Apenas trouxe esses esclarecimentos, não tem nada a apreciar. Da obrigação tributária acessória e os deveres formais. Desta parte, a recorrente tece considerações sobre obrigações tributárias principal e acessória que caberia ao sujeito passivo o dever de prestar um valor pecuniário, tributo ou penalidade, e os deveres secundários, escrituração de livros, prestação de informações, expedição de notas fiscais, tidos como deveres instrumentais ou formais, que não possuiriam conteúdo dimensionável em valores econômicos e, portanto, não poderiam ser alçados à condição de obrigação tributária acessória. Então, a minha apreciação, esse tópico serviu para
a recorrente introduzir raciocínio à sua conclusão de que a suspensão do tributo seria trazida por lei e de que o descumprimento das adquirentes em atender aos termos e às condições estabelecidas pela Receita Federal e fornecer declarações ao vendedor não impediria a suspensão do tributo na operação. Então, a conclusão, no entanto, foi considerada improcedente no tópico 4.2 deste voto, onde estou consignado que a apresentação das declarações dos adquirentes representa requisito formal exigido pela legislação para o exercício do direito a referir a suspensão, e não mera obrigação acessória, consoante artigo 29, parágrafo 7º da Lei 10.637 de 2002. Só para saber, você está passando gente aqui. Marcelo. Só caiu agora? Não, eu. Tá acompanhando, Marcelo? Tô, pô. É que ele está aparecendo para a gente aqui. Então, eu vou prosseguir. Vejo todos vocês. Você está cinza para mim e está escurecido. Ali a conexão ali está amarela. Eu estou vendo aqui, minha conexão está amarela. Então, nesse tópico, nada a ser provido. 5.3. Os dispositivos normativos inferiores que não podem interferir na estrutura do tributo. A recorrente aqui, ela argumenta possui direito público e subjetivo de efetuar compensação e não ser permitido que norma de inferior hierarquia crie regras diferentes das constantes da lei instituidora do tributo. Consoante artigo 110 e 12 do CTN. Ela cita a julgada do TRF da primeira região, doutrina de Alexandre Macedo Tavares, que corroboraria o seu entendimento. Alega que o direito à compensação estaria garantido na Constituição Federal e que qualquer norma de escalão hierarquicamente inferior que, porventura, opuser obstáculo ou impedimentos ao pleno exercício desse direito há de ser declarada irrita, nula, pelo direito, por não encontrar o seu necessário fundamento de validade na norma fundamental. Conclui que, no presente caso, sequer a norma restritiva aqui confronte com o preceito constitucional, mas sim uma leitura equivocada das normas de regência, que o arrepio da lei e da Constituição quer fazer crer que a data da prestação das informações pode impedir a compensação dos tributos. Então, a minha apreciação, a norma inferior contra a qual se insurge a recorrente é a IN 296 de 2003, que dispõe sobre o regime de suspensão do IPI nos casos que menciona, e especialmente seu artigo 17, né, que determina aí que as empresas adquirentes devem declarar ao vendedor de forma expressa sob as penas da lei que atender todos os requisitos estabelecidos. Essa instrução normativa ela tem fundamento de validade no artigo 29, parágrafo 7º, inciso 1 da Lei 10.637 de 2002, que aí tem a mesma exigência, né? Portanto, por conta da base legal em que se suporta a referida instrução normativa, a aceitação da argumentação da recorrente necessitaria da apreciação da constitucionalidade da norma que a dá suporte, o que é vedado neste colegiado constante súmula CAP número 2. Então, nesse tópico, sem razões à recorrente. Aí agora, declarações passadas à época dos fatos. Né? A recorrente alega que diversas declarações apresentadas ao fisco foram feitas à época das vendas, em estrita observância ao que exigia. No entanto, o auditor fiscal não teria feito essa diferenciação e tratou todas as declarações como extemporâneas. Elenca a título de exemplo diversos fornecedores que teriam prestado declarações à época das vendas. Declarações essas que não teriam sido consideradas pela fiscalização. A minha apreciação aqui, essa parte ela é reprodução da alegação constante do recurso inaugural de impugnação e foi apreciado pela DRJ. Aqui na apreciação da DRJ, ela destacou aqui quais seriam essas declarações, ela enumerou uma a uma essas declarações, né? Baixou esse processo de diligência e, em resposta, teve a informação fiscal, empresa por empresa. Aí fala aqui da empresa, Indústria, Comércio, Café, Vingui, Limitada, era optante do Simples, em decorrência da Instrução Normativa 296, não poderia usufruir o benefício de suspensão, coloca a tela. Aí as empresas, aqui, ó, foi um trabalho bem detalhado, bem efetuado, e esse foi muito, apresenta uma riqueza de detalhe imensa. A empresa W Zavascki, Indústria e Comércio Limitada, essa outra aqui, Piccolo, embora tenha apresentado declaração para o contribuinte em 2006, não informaram a delegacia, ou a Delegacia da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal de Fiscalização de seu domicílio fiscal os produtos que elabora. Né? E essas outras declarações aqui, ó, de todos esses outros contribuintes aqui, foram feitas entre os anos de 2002 e 2004 e não podem ser aproveitados no outro ano.
2006. Deve-se destacar que a declaração de anos de 2002, 2003, 2004 somente serve para aqueles anos, pois comprova que as empresas emitentes cumpriram os requisitos da lei dos anos imediatamente anteriores, mas nada comprova para o ano de 2005 ou 2006. Portanto, não restou cumprir os requisitos obrigatórios para a suspensão do imposto na saída dos produtos para essas empresas, e não assistir razão a contribuinte em suas alegações. E, por concordar com os fundamentos da decisão de PIS, adota-os como razões para decidir essa parte da contenda. Sem razões da recorrente, portanto. Eu estou partindo agora para análise de outras saídas, aqui, saídas para industrialização por terceiros por encomenda, elas são relacionadas... Oi? Eu ainda não estou vendo o Marcelo, vocês estão? Não, mas ele está falando aí. Melhor ele sair e entrar de novo, né? Eu estou ouvindo tudo, estou acompanhando todo o voto dele. Pra mim, Marcelo, a imagem então, tá congelada. Oi? Marcelo, eu vou tirar, você entra de novo, pode ser? Tá bom, sem problema. Que coffee. Não, pedir gentilmente para se retirar. Desculpe, Marco Antônio, mas é melhor ficar direitinho e daqui a pouco vem a votação. Agora sim, Marcelo, obrigada. Por favor, Marco Antônio, desculpe. Esse aqui é o tópico 5.5. A recorrente, ela alega que os produtos relacionados nas notas fiscais com o CFOPs 5901 e 6901 saíram da empresa para serem industrializados em empresas externas e, posteriormente, vendidos para os destinatários finais, quando se fazia eventual destaque de IPI, ou indicação de que o tributo estava suspenso. Então, aqui, novamente, estou adotando a decisão da DRJ. Eu vou passar aqui a leitura para explicar essa questão. Ela alegou que o fisco incluiu na base de cálculo do lançamento de ofício todas as notas fiscais de saída de produtos para industrialização em empresas externas. Os produtos relacionados naquela nota saíram da empresa com suspensão do imposto e, quando vendidos para os destinatários finais, fazia eventual destaque, né, do correspondente IPI, ou se indicava que, naquele caso, o tributo não seria mais devido por estar suspenso. O fisco, em resposta à diligência solicitada, argumentou que a Plaislan teria direito à suspensão do IPI nas saídas alegadas, conforme dispõe, né, o inciso 6 do artigo 42 do RIP 2002, cumprindo o disposto nos incisos 3 do artigo 341 e 14 do 342, ambos do RIP. Verificou que a empresa procedeu de forma correta no que diz respeito ao cumprimento das exigências regulamentares. Neste caso, não seria exigível IPI na saída das embalagens remetidas pela Plaislan, encomendante, para industrialização por encomenda, em estabelecimento de terceiros, que comprovadamente reingressaram na Plaislan, encomendante, oriundo desse estabelecimento destinatário industrializador. No entanto, alertou que, conforme o parecer normativo da coordenação do sistema de tributação, a qual é vinculada, não cabe a suspensão do IPI no envio de insumos, embalagens, mandadas confeccionar em outro estabelecimento, no caso, no estabelecimento das empresas Málaga, Recoplast, Reveflon, Tecnologia, Ruber, Pormetex, para utilização no acondicionamento de produtos não tributários, no caso que foram utilizados para acondicionar os produtos de seus clientes que não classificados como 0903, 0090 e 0901, 1190. Neste caso específico, o imposto deveria ser destacado na saída, pela Plaislan, dando assim direito ao crédito desse valor de IPI ao estabelecimento industrializador. Dessa forma, procedendo, ressalve-se que o procedimento de se creditar do IPI é facultativo. O estabelecimento industrializador destacaria, se não adicionasse outro insumo, tal valor do IPI na nota fiscal de retorno para o estabelecimento encomendante, possibilitando assim a escrituração do crédito do IPI por esse estabelecimento encomendante, zerando assim o imposto devido. Os seguintes clientes da interessada deram saídas a produtos que não se classificavam à época como NT. Aí colocou aqui, elencou esses contribuintes. Consequentemente, o IPI referente às notas fiscais de remessa para a industrialização, com referência a essas empresas, foram retiradas da autuação. Deve-se observar ainda que as remessas para a industrialização, quando não
se tratar de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, constitui fato gerador e são tributados pelo imposto. Correto procedimento do fisco, exatamente pelos motivos por ele alegados. Quanto aos códigos 5902 e 6902, o fisco não se manifestou na resposta à diligência com relação aos retornos da mercadorias, de insumos, produtos utilizados na industrialização por encomenda feitas pela empresa. Verifica-se, o fisco não considerou na apuração do IPI devida a maioria das notas fiscais de saída retorno de bobina lisa, bobinas impressas, tintas, solventes, etc., mas restou verificado algumas notas de código 5902 constadas da planilha de apuração do imposto. Considerando que, em casos idênticos, houve a exclusão dessas notas, devo às demais dar o mesmo tratamento. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a fiscalização, ela ajustou o auto de infração em atendimento à diligência, e, além disso, a DRJ também ajustou. Então, eu entendo aqui que está irretocável a decisão de piso que acatou a exclusão de diversas notas da apuração do tributo em razão do resultado da diligência fiscal, além de promover, no âmbito daquele julgado, a exclusão de outras notas de saída e retorno. Aí ela está colocando aqui várias notas, a análise foi pormenorizada aqui, nota a nota. Notas de retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. Agora eu estou no tópico 5.6, CFOP 5916-6916. A recorrente informa que seus produtos são encomendados, devolvidos e destinados a clientes específicos, e muitas vezes, devido a falha em seu processo produtivo, há reclamações de clientes quanto à qualidade de seus produtos, obrigando a fazer novas entregas para o mesmo cliente, referente à encomenda anterior. Ressalta que nessa segunda remessa não há uma nova operação mercantil, posto tratasse apenas de uma reposição de produtos danificados. Informa que não possuía notas de devolução das mercadorias estragadas, porque são descartadas no destino, uma vez que o produto não pode ser utilizado por mais ninguém, visto tratar-se de produto personalizado, e também em razão de o frete para o retorno tornar-se muito oneroso, não valendo a pena trazer de volta aquela carga. Então, eu estou aqui apreciando, foi analisado também esse tópico pela DRJ, né, em que ela está falando da seguinte forma aqui. A empresa disse que não tem a nota de devolução das mercadorias estragadas, porque foram descartadas no destino, porque o frete para retorno tornaria a operação onerosa. Acrescentou que, por ser produto personalizado e não poder ser utilizado por mais ninguém, não valeria a pena trazer de volta aquela carga com defeito. Neste caso, a empresa reenvia novos produtos devidamente corrigidos, sem tributação, já que foram tributados em operação originária. Assim, nesta segunda remessa, não haveria uma nova operação mercantil, posto tratar-se apenas de uma reposição. Ao se manter a autuação, a empresa estará obrigada a pagar 2 vezes o IPI por uma mesma operação. Acrescentou-se este também o caso da nota fiscal número 9.700, referente ao cliente João Sabadim, que foi uma reposição de mercadoria remetida anteriormente, e o cliente acusou que a mercadoria estava defeituosa, e erroneamente a funcionária da empresa classificou como amostra grátis. Da mesma forma, ocorreu no caso referente à nota 9.827, emitido contra Ervateira Valério, tratando-se de reposição de mercadoria, antes remetidas com efeito, bem como foi também o caso da nota 10.009, Irmãos Palhosa, sendo procedida a reposição, em que pese os argumentos trazidos nos autos, o fato é que a empresa não pode dar saída a produtos com suspensão de IPI, alegando que se trata de mercadoria para reposição de outra com defeito. Primeiro, porque o fato não está disciplinado na legislação como caso de suspensão. Segundo, porque, independente da particularidade do produto em questão, ou seja, produto personalizado, que não se pode ser aproveitado, e o possível aumento do custo da mercadoria pelo pagamento de frete de devolução, etc., para que a empresa tenha direito a que pretende, não ser tributada 2 vezes pela mesma saída. Eu acho que eu não fiz a entonação correta aqui. Eu vou reler esse parágrafo. Segundo, porque, independente da particularidade do produto em questão, ou seja, produto personalizado, que não pode ser reaproveitado, e o possível aumento do custo da mercadoria pelo pagamento de frete da devolução, etc., para que a empresa tenha direito a que pretende, né, não ser tributada 2 vezes pela mesma saída, deve obedecer estritamente o que manda a legislação, ou seja, cancelar a primeira nota fiscal de venda, mercadoria com defeito, registrar a entrada do produto devolvido, cancelando o IPI destacado na nota fiscal de saída originária, crédito do valor no livro de apuração, para depois da nova saída do produto em substituição anterior com novo destaque
do IPI. Terceiro, porque a legislação permite que, na hipótese de devolução do produto deteriorado, para que não deva ser objeto de nova saída tributada, nem tenha condição de aproveitamento posterior, o contribuinte se acredita do imposto relativo aos produtos recebidos e estorne os créditos apropriados relativos aos insumos que nele tenham sido aplicados. O estorno referido deverá ser efetuado no momento em que ficar constatada a impossibilidade de ser dada nova saída ao produto em operação tributada ou de seu aproveitamento. Assim, o procedimento adotado pela recorrente é no mínimo equivocado e não afasta a tributação do IPI nas saídas de referência, pois não há como correlacionar os produtos saídos com aqueles que a empresa aduz estarem com defeito. O fato contábil traduz saída distinta de produtos em períodos também distintos, embora para o mesmo cliente, ou seja, são duas operações diferentes, pois não há como se comprovar que a operação alegada de devolução realmente ocorreu ou se foi simplesmente nova venda de produto. Em suma, está claro que a empresa não poderia dar saída a produtos, agora estou falando, né? Não poderia dar saída a produtos com suspensão do IPI, alegando que se trata de mercadoria para a reprodução de outra com defeitos, por falta de previsão na legislação. Procedimentos regulares a serem seguidos, em casos como descritos pela recorrente, são os ali descritos em consonância com os artigos 169 e 193.5 do RIP 2002. Então, considero improcedente a alegação deste tópico. E as notas que saíram aqui, o último tópico, do 5.7, notas que saíram com o IPI devidamente recolhidos. A recorrente alega que várias notas fiscais foram emitidas com destaque e o respectivo recolhimento do IPI, fato não levado em consideração pelo auditor fiscal quando da lavratura da ordem de infração. Ressalta que em tais notas não há qualquer menção à suspensão, isenção de diferimento ou qualquer outro favor fiscal, e justamente por isso não podem ser agora enquadradas como imposto sonegado. Aí eu esclareço aqui, na minha análise, que essa argumentação foi apresentada na fase inaugural, na fase impugnatória, foi alvo de diligência, na diligência as conclusões foram bem explícitas de que, no decorrer do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes de recolhimento do IPI por meio de termo de início de ação fiscal, referentes aos seus respectivos fatos geradores, ocorridos no ano de 2006, e em resposta, a contribuinte afirmou não os possuir. A fiscalização foi além e efetuou pesquisas junto aos sistemas de arrecadação da Receita Federal, no período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2010, ou seja, período bem mais elástico, e não localizou qualquer dado de pagamentos para o tributo em questão. Por fim, a diligência concluiu que esta argumentação da contribuinte não procede. Ela não apresentou os comprovantes de recolhimento no decorrer dos trabalhos fiscais e nem no curso da lide administrativa. Então, esses fatos estão assim narrados na diligência. Apenas reproduzindo aqui o que eu já acabei de falar, e pelas razões acima, eu também resta confirmada a improcedência das alegações deste último tópico. Então, depois de tudo isso, a minha conclusão aqui no tópico 6 é por negar provimento a recurso voluntário, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Não tem mais? Acabou? Alguma observação? Doutor Marco Antônio, mesmo para os itens 205 e 208 a 211. Está sem microfone, doutor. Marco Antônio, está sem microfone. Doutor Marco Antônio, está sem microfone. Desculpe, eu não percebi. Sim, a minha conclusão nos demais processos é por negar provimento a recurso voluntário, e eu repliquei esse julgado lá. Se quiserem abrir aí, está bem exposto logo no início do voto, que o que vem a seguir lá no voto é a replicação do que está aqui decidido. Justamente para atender o que a recorrente pediu, né? Que queria julgamento em conjunto, e também o histórico do processo, que eles foram unidos e apreciados em conjunto na primeira instância e agora aqui no CARF. Muito obrigada. Então, podemos passar a votação dos itens em conjunto? Então, vamos votar os itens 205 da pauta e também 208 a 211, e a proposta do relator negar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto relatado. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Marco. Parabéns com o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho o relator. Voto muito bem feito, bastante minucioso. Parabéns, Marcos. Obrigada. Doutor Salvador? Parabéns, Marco. Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Também acompanho. Super excelente o voto.
Muito obrigada. Obrigado a todos. Eu também acompanho no voto e nos elogios. Então, a decisão é por unanimidade de voto nos itens 205 e também 208 a 211. É por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Deixa eu só assinar aqui. Há tempo de fazer mais um? Eu acho que o próximo é seu, né, Marco Antônio? É o 213. Há tempo ou deixamos para amanhã? Liga o microfone aí, Macão. Dá tempo sim, do próximo item, tá? O seguinte aqui não dá tempo, mas o próximo item vai dar tempo sim. 213. Isso, 213. Então, eu vou anunciar. Então, nós passamos ao julgamento do item 213 da pauta, cuja recorrente é Poliesportes, Comércio e Indústria Limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Marco Antônio, a palavra é sua. Correto. Isso aqui é uma auto-indicação IPI. Né? Eu vou aqui explicar o que aconteceu nesse processo, mas de uma forma bem simples, porque o meu encaminhamento aqui é por uma diligência. Teve o lançamento aqui no valor de R$ 33.502.504,17, né? Incluída aí juros de mora, principal, multa de ofício, teve qualificação da multa, tem responsabilização, é um caso bem complexo isso aqui. Houve impugnação por parte da contribuinte e também do solidário. Essas impugnações foram apreciadas pela DRJ, que as julgou improcedente. E após isso foi dada ciência à contribuinte, devidamente cientificada, apresentou recurso voluntário, mas em relação ao solidário, a intimação foi infrutífera, foi devolvida. Eu detectei isso aí ao analisar o processo. Então, eu entendo que esse fato aí não permite que a gente dê seguimento ao julgamento dessa lide, porque não houve intimação regular do resultado da decisão de primeira instância ao solidário. Isso deve ser saneado pela unidade de origem. Detectei esse fato, expliquei aqui, mencionei aqui a página em que há essa constatação. Então, eu entendo, por essas razões, eu entendo pertinente ao caso a devolução dos autos à unidade de origem para adoção dos meios disponíveis na legislação tributária, a fim de efetivar a ciência do sujeito passivo solidário e, com isso, proporcionar em plenitude direito ao contraditório e ampla defesa. Né? Minha conclusão, diante do exposto, voto por converter em julgamento em diligência para que a unidade de origem efetive a intimação da responsável solidário contra a decisão de primeira instância, conforme modalidades estipuladas pelo artigo 23 do decreto 7235 de 72, e após a referida intimação e o transcurso do prazo para apresentação de recursos voluntários, os autos devem ser devolvidos ao Conselho para prosseguimento do julgamento. Esse é meu encaminhamento, senhora presidente, nesse processo. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Podemos votar? Então, nós estamos julgando o item 213 e a proposta do relator é por diligência. Doutor Marcelo? Com o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos no sentido da diligência. Encerramos, doutor Marco? Sim, podemos encerrar porque o outro só daria para fazer o relatório. Então, o relatório não vale a pena, tá? Não vale a pena só. Então, eu encerro a sessão da tarde do dia 28 de abril de 2021 e peço para que interrompam a gravação, por favor. Recording has stopped.